aqui a gravação. Pronto. Agora deu certo. Pois é. Então, como eu estava falando, a disciplina de sociologia, ela tem muito material bom. Deixa eu só alterar bem aqui. Esse aqui é o livro base, tá certo? Esse aqui é o livro base de sociologia, né? Que é o livro do Buenos Aires, tá certo? E vocês podem ver lá na disciplina que toda atividade, inclusive nos fóruns, o professor formador, ele menciona, né, esse livro aqui, né, do Buenos Aires. Então, ele é um livro, assim, assim que é um livro adotado para a disciplina. Mas, claro, tá certo? E tem outros materiais, deixa só eu colocar aqui a plataforma. Deixa eu colocar aqui a plataforma agora. Plataforma, opa. Vamos ver se deu certo. Ah, deu. Pronto, está aqui. Vamos ver aqui para o plano, primeiramente, o plano. Aqui o plano aqui, ele só não tem muita coisa assim, o que a gente discutir aqui do plano, porque praticamente a leitura do material que os dois professores sugeriram, tá certo? Que é o do Buenos Aires, do Silva e do Lacatos e Marcondes. São esses três aí. Aqui não tem muito assim o que discutir aqui do plano, porque o critério de avaliação é aqueles que vocês já conhecem, né? Que é a prova, os fóruns e as atividades, né? Isso aí vocês já são sabedores dessas atividades, né? Fórum, atividade e a prova, tá certo? Então, vamos aqui para... Cadê? Pronto, a unidade 1. Ó, na unidade 1, o professor ele procurou trabalhar justamente a origem da sociologia, os conceitos, e ele colocou aqui, gente, se vocês forem observar, uns podcasts, tá certo? O que é isso? São uns áudios, tá certo? Referente justamente às definições, a origem da sociologia. É muito interessante. Eu estava ouvindo uns agora há pouco. Alguns até contraditórios uns aos outros, foi o conjunto de tais ideias que criaram condições. Acho que é porque está conectado aqui no Meet, aí não dá para sair aí o áudio. Pois é, ó, então esses podcasts aqui, ó, podcasts Café com Sociologia, é muito bom, tá certo? São os áudios, parece que é um canal que ele segue, e ele sugeriu, tá certo? Esse canal relacionado à sociologia, muito interessante, tá bom? Tá aqui também os vídeos sobre o surgimento da sociologia, tá bom? Surgimento, a definição de sociologia, o que é sociologia, tá certo? E baseado nesses vídeos aqui, vocês vão se orientar, como eu já tinha dito antes, em outras disciplinas, justamente para os fóruns, tá bom? Esses vídeos aqui, eles são muito bons para vocês responderem os fóruns. Para que algumas pessoas me perguntaram onde é que estavam as apostilas que não estavam encontrando, tá bom? Sempre as apostilas, elas ficam localizadas aqui, ó, lá no material didático, tá bom? Tem alguns professores que eles colocam junto das atividades propostas, mas, via de regra, eles ficam aqui, ó, nesse tópicozinho aqui, ó, material didático. Ó, bibliografia básica, ó. Aqui foi a bibliografia dele, né, dos livros que ele adotou, do Buenos Aires, do Silva, do Castelli, tá bom? Aqui, olha só. Deixa eu ver se dá para ampliar aqui. Ah, não dá. Mas aqui embaixo tem aqui a apostila do Castelli e a do Silva, tá certo? São apostilas pequenas, né, com pouca memória, com pouco espaço. E bem aqui ele colocou a apostila maior, mas é maior não em páginas, mas em tamanho. Parece que ela dá quase 200 megas. Não sei por que ela ficou grande desse jeito, tá bom? Tem aqui o link. Tinha algumas pessoas que não estavam encontrando essa apostila, tá certo? As pessoas perguntavam, professor, quem é esse Buenos Aires? Eu digo, não, gente, é a apostila do autor Buenos Aires, né, do professor
Buenos Aires. Ela está bem aqui, ó. Você clica aqui, tá certo? Ó, eu vou clicar aqui. Tinha muita gente que estava com dificuldade de baixar, ó. Clicou aqui e clicou em download, tá certo? Aí no seu celular é prático. Vai direto para o seu celular, tá bom? O José Wilson que está aqui usa o notebook, né, José Wilson? Ele vai lá para a pasta downloads. Deixa eu voltar aqui. Oi. Ó, aí, além dessa bibliografia básica, ele colocou também, ó, se você for observar, essa bibliografia complementar. Opa! Ó, bem aqui tem uma bibliografia complementar. São ao todo cinco apostilas, tá certo? Ó, aqui tem um dicionário dos conceitos de sociologia, tem falando sobre cultura, dicionário da administração e negócios. Deixa eu clicar num bem aqui para ver se ele abre. Ah, não, que ele só baixou. Aí não dá para você ver. Se eu consigo. Ah, deu certo aqui. Ó. Dicionário dos conceitos essenciais da sociologia. Eita, quase 69 páginas. Claro que você não vai ler isso aqui tudo, né? Mas pelo menos ver algumas coisas aqui que são interessantes. Tá certo? É aquela coisa, né? O que você acha, aqui você tem que filtrar. Tem muita coisa aqui que não dá para você ler em um mês e meio de curso, né, por exemplo, mas você filtra, tá certo? Tem aqui a sociologia geral do Lakatos e Marcondes. Deixa eu só ver se eu consigo abrir aqui para vocês verem. Opa. Abriu? Abriu, ó. Sociologia geral, tá certo? Ó, você pode ver que as apostilas aqui, ó, um é 400 páginas, outro é 300 páginas, tá certo? Mas aí, como os conceitos eles são muito parecidos, você procura aquelas apostilas assim, que são mais resumidas, tá certo? Porque não tem como você ler isso aqui, ó. Se for ver aqui, dá mais de 1000 páginas, todas essas apostilas, tá certo? É só para você ter embasamento mesmo dos fóruns e na resolução dos exercícios, tá bom? Pronto, vamos vir aqui para o fórum. Opa, deixa eu só voltar aqui, segurar aqui um Ctrl. Opa, Ctrl. Ó, bem aqui, gente, você pode ver que nas disciplinas anteriores não vinham essas orientações aqui, ó. Eu estou marcando. Ó. Esse aqui são só orientações. Tem gente também que me perguntou o que era isso aqui, tá certo? Isso aqui, gente, são só orientações para o desenvolvimento das atividades de vocês, tá certo? Por quê? Porque tinha muita atividade que estava vindo de qualquer jeito, certo? Tinha muito colega de vocês que estava escrevendo na atividade qualquer coisa, não estava assim, se atentando às normas da ABNT, que a gente sugeriu, estava enviando as atividades sem ser naquele modelo que eu enviei ao grupo, tá bom? Então, aqui a gente tem os critérios de avaliação. A pessoa tem que ter domínio teórico das questões, capacidade de interlocução com os autores, clareza e objetividade. Aqui só são orientações, ó. Correção gramatical e ortografia, ou seja, escrever bem. Então, assim, quando vocês recebem as atividades, como, por exemplo, alguns colegas dizem, professor, por que o colega... Opa, o colega ele fez a atividade dele praticamente quase igual à minha e eu tirei a nota menor? É porque, assim, o trabalho ele não seguiu aquelas recomendações que eu dei anteriormente, né? Que é observar as normas da BNT, utilizar aquele modelo que eu já tinha repassado para vocês. Então, está vindo muito trabalho de qualquer jeito. No tal do Ctrl-C, Ctrl-V. Agora mesmo eu encontrei na disciplina de Teoria da Administração 2, por exemplo, na sua atividade tinha 10 trabalhos totalmente repetidos, para só pegar de um colega e só copiar e colar, acho que mudar só o nome. Pois é. Aí isso é muito ruim, tá certo? Então, aqui é o seguinte, ó, aqui no fórum é feita aqui 2 citações, tá certo? Sobre sociologia, tá bom?
Bem aqui tem a primeira definição de sociologia de acordo com Buenos Aires, né, que vai dizer que sociologia é uma disciplina relativamente independente e dotada de estatuto cognitivo, técnico, metodológico próprio, certo? Aqui ele começa aqui com esse palavreado bonito, tá bom? Mas não se assustem com esse palavreado bonito, porque sociólogos, eles falam bonito desse jeito aqui mesmo, tá bom? Aí aqui ele vai discorrer, né, sobre algumas concepções da sociologia. Aí ele vai dizer bem aqui que, de acordo com o Marconi, que não basta o administrador conhecer técnicas de planejamento, de estruturação e outros assuntos relativos à organização do trabalho. É preciso também entender as pessoas. A principal matéria-prima com que ele lida diariamente são como indivíduos que são, melhor, que são, mas principalmente como grupo, já que os serviços são levados a efeito coletivamente. Então, o que ele vai dizer aqui? Após os estudos, vou começar daqui, né? Os dois trechos acima abordam o significado da sociologia como ciência útil para o desenvolvimento das atividades da administração. Após o estudo dos textos da unidade 1, tá certo? Vocês viram que tem vários textos da unidade 1, explique, tá certo? Como a sociologia pode ser aplicada no cotidiano da administração. Quais exemplos podemos citar? Tá bom? Nessa primeira parte aqui, eu vi aqui que muitos aqui até já colocaram como a sociologia ela pode ser aplicada na administração, tá certo? Você pode até dar uma rabiscada justamente naquele, para você ter embasamento para esse fórum, lá no primeiro livro, estou até procurando ele aqui, no primeiro livro lá do Buenos Aires, que ele vai falar justamente da sociologia, da sociologia aplicada no contexto da administração. Se eu não me engano, parece que o capítulo 1, parece que é o capítulo 1, que ele vai falar justamente disso, tá bom? Você dá uma lida lá, ele te dá um embasamento muito bom desta aplicação, tá certo? Eu estava vendo aqui, o Daniel já comentou, né? Tá aqui, Daniel, a Paula Beatriz também concorda com o Daniel. Tá. Você fala um pouco do conceito, tá certo? Você fala assim um pouco do conceito da sociologia, tá certo? Diz como a sociologia ela pode ser aplicada à administração e dá um exemplo, certo? Porque ainda não vi nem exemplo, deixa eu ver. Tem que botar um pouco de exemplo, tá certo? Deixa eu voltar aqui. Atividade 1. Ó, na atividade 1, tá aqui. Ó. Para fins de compreensão do objeto de estudo sociológico, a sociologia pode ser classificada em pura, estática, dinâmica e aplicada. Está lá naquele livro do Buenos Aires, tá certo? Essa classificação aqui do estudo sociológico. Aí ele vai perguntar aqui, ó, explique a definição da sociologia aplicada, segundo Buenos Aires, Silva e Lacatos, tá certo? Deixa eu ver se eu coloquei aqui os três. Opa, era para estar aqui. Vou procurar bem para vocês. Era só um instantinho. Unidade 1. Deixa eu colocar aqui agora há pouco. Tá aqui, ó. Bibliografia básica. Bibliografia básica do Silva. Deixa eu deixar bem aqui aberto aqui o do Silva. Aqui. Esse aqui é Sociologia Aplicada à Administração. Tá certo? Bem aqui ó. Esse do Silva aqui, ele vai também te ajudar vai te ajudar a você argumentar lá o fórum, tá certo? Que o fórum lá, ele falava justamente da sociologia aplicada à administração. Cadê o livro do Castelli, né? Deixa eu ver aqui. Lacatos. Eu vi Lacatos agora há pouco. Não tá aqui não.
Pois é, mas tem aí, vou procurar aqui, já já eu informo aqui para vocês, mas um deles aqui, ó, ele pede que você explique a definição de sociologia segundo esses três autores, tá certo? Vocês podem ver que o professor ele não colocou lá ele não colocou naquele modelo de atividade. Então, como você já tem aquele modelo já pronto, você só coloca lá esse questionário lá e responde e envia em PDF. Por favor, não envie em Doc, Word, ainda estão enviando em Doc, Word, tá certo? Vocês entenderam isso aqui? Certo. Viu? Vocês vão, ó, explique a definição de sociologia aplicada segundo esses três autores, tá bom? É o Buenos Aires, o Silva e o Lakatos. Os três, eles têm a sua definição própria de sociologia. Vocês só vão procurar. Aí você coloca lá, segundo Buenos Aires, sociologia é isso, isso e isso. Já segundo o Silva, sociologia é isso, isso, assado. Lakatos, no entanto, ele afirma que sociologia é tal, tal e tal. Tá bom? Certo. Uma definição que eu vi lá deles, acho que não dá nem meia lauda, não, deve dar umas meia lauda, tá certo? Certo. Bom, então é isso. Agora, deixa eu ver aqui, porque eu ia apresentar para vocês, mostrar esse do Lacasse, mas eu não estou encontrando. Mas tudo bem, vocês procurem, acho que deve estar na bibliografia, deixa eu ver que está na bibliografia complementar. Aqui, achei. Aqui, pronto, aqui, ó. Sociologia Geral. Deixa eu só mostrar aqui para vocês, que é o do Lakatos. Pronto, tá aqui, esse aqui, ó. Eva Maria Lakatos. Tá certo? Esse azulzinho aqui, ó. Tá lá na bibliografia complementar, viu? O que vocês não acharem na geral, tá lá na complementar. Ó, como vocês estão vendo aqui, ó, são 324 páginas. Não vão ler isso aqui tudo. Na verdade, se quiser ler, mas não dá tempo, não. Vocês vão logo nos conceitos. Tá aqui, ó. Conceito. Deixa eu ampliar isso aqui. Amplia. Pronto, ampliei. Ó, tá aqui, ó, os conceitos. Ele quer o quê? O conceito. Cadê? Ó, o conceito de sociologia aplicada. Deixa eu ver onde foi que eu vi aqui sociologia aplicada na Lakatos. Ó, sociologia. Tá aqui, ó, pronto. Nesse item bem aqui, ó. 1.4.5, ó, sociologia aplicada. Ó. Só você procurar, garimpar que você acha. Também que lá no início, ó, viu? Aí o do Silva tá por aqui, em algum lugar. Aí você procura, certo? Sociologia aplicada. Acho que eu não tive tempo de ler esse aqui do Silva. Mas está aqui em algum lugar, tá bom? É só você filtrar. Viu? Pronto, vamos voltar aqui para... Deixa eu adiantar aqui, que senão não vai dar tempo, né? Né? Deixa eu adiantar, que já é... Cadê? Estamos na unidade 1. Deixa eu correr aqui. Pronto, na unidade 2, ó. Na unidade 2, continua aqui os áudios, ó, os podcasts, tá certo? Café com Sociologia. Ouçam esses áudios, tá certo? Ouçam esses áudios. Tem 4 áudios aqui, é muito bom. E também tem uns vídeos, né, de sociologia, a sociologia de Karl Marx, a sociologia de Karl Marx e a de Durkheim, tá certo? Então, tá aqui uma reportagem com o Gabriel Corr, tá certo? Justamente abordando a sociologia de acordo com Karl Marx, Max Weber. Assista, muito bom. Pronto, aqui no fórum e... Melhor, fórum 2. Fórum 2. Ó. Em cada perspectiva sociológica, há uma concepção de indivíduo. Qual é a atividade? É fórum? Acho que eu errei aqui, deixa eu ver esse aqui. Não, é fórum mesmo. É fórum. Tem atividade. Não, é fórum. Não, é fórum mesmo, viu? Tá aparecendo atividade isso aqui. Mas é fórum mesmo. Aqui botou questão, mas é fórum, viu, gente? É. Ó, em cada perspectiva sociológica, há uma concepção de indivíduo. Explique e diferencie, olha lá, ó, explique e diferencie
a concepção de indivíduo na sociologia de Karl Marx, Emile Durkheim e Max Weber. Ou seja, você só vai diferenciar como Max Weber, Emile Durkheim e Karl Marx, eles viam a sociologia, tá certo? Aí, claro, vocês têm que... então, nesse vídeo aqui, o professor ele vai fazer até uma comparação desses três pensadores em relação à sociologia, tá certo? Então, nos vídeos aí tá tudo no pontinho aí para vocês. Já atividade, tá aqui a atividade, deixa eu ver se eu tenho ela aberta aqui. Tem não. Tá aqui, atividade, se bem que ele já deixou aqui no ponto, deixa eu ver aqui. Pronto, tá aqui, a mesma coisa que tá lá. Na atividade, eu já vou... Tem a citação aqui de Buenos Aires, que eu não vou ler, que senão não dá tempo. Tem aqui a citação. Aí o professor pede, cite e explique os diferentes processos sociais conjuntivos, associativos e disjuntivos que ocorrem nas organizações, tá certo? É só para você citar e explicar os diferentes processos sociais, tá certo? Tanto conjuntivo como disjuntivo. Tá bom? Está lá na apostila do Buenos Aires. Deixa eu fechar só esse plano de disciplina aqui. Está lá na apostila do Buenos Aires. Está tudo mastigadinho. Eu estava olhando hoje à tarde. Essa... Cadê? Porque a câmera, o webcam está aqui, aí tem que ficar... Pronto. Tá aqui, achei. Pronto, então você só vai citar e explicar, tá certo? Esses diferentes processos sociais, tá bom? Deixa eu fechar aqui, não, deixa eu abrir. Pronto. Na unidade 3, também tem um vídeo, né? Uma entrevista com o Roque Laraia, também apresentando aqui, falando sobre a cultura organizacional, tá certo? Entrevista também muito boa. Então, essa unidade 3 é voltada mais para a cultura organizacional, tá certo? Conceito antropológico de cultura, tá bom? Ele mesmo, ele adianta aqui, que os vídeos que ele disponibilizou estão relacionados com o conceito antropológico de cultura e a cultura organizacional na prática, tá bom? Aqui ele colocou 3 vídeos, os 3 relacionados à cultura organizacional. Com relação ao fórum, foi o que ele sugeriu. O que é que foi sugerido? Assim, esse fórum aqui, como a unidade 3 é referente à cultura organizacional, ele pede que você leia a matéria sobre a Netflix, tá certo? Tá bem aqui, ele disponibilizou até o link aqui, Deixa eu clicar aqui. Tá aqui. Netflix Jobs, certo? Que é um site que ele vai falar sobre os valores da Netflix, tá certo? Então, é muito interessante aqui os valores da Netflix, certo? Muito bom. Falar um pouco do histórico, né, da Netflix. O que ele pede aqui? Bem que ele faz até uma abordagem bem rápida aqui, da Netflix, tá certo? Ele também cita aqui os textos relacionados à cultura organizacional de Buenos Aires e de Marcondes, tá certo? E bem aqui ele pede, né, os valores adotados pela Netflix influenciam os resultados da sua atividade comercial, aí sim ou não, aí, e de que forma? Tá lá no documentário, certo? Naquele link lá. É possível adotar os mesmos valores da Netflix, independente do tamanho da empresa, e obter os mesmos resultados? Aqui é o que? Isso aqui é o fórum, certo? Pronto, aqui é o fórum. Eu já estava dizendo aqui que isso aqui era a atividade, mas ele colocou questão, certo? Então aqui é fórum, viu, minha gente?
Então, aqui vocês vão argumentar, tá certo? Se a postura, né, os valores, a cultura organizacional da Netflix, eles podem ser adotados em outras organizações, certo? E será que, aplicado da forma como eles aplicaram, será que dá para se obter os mesmos resultados? Pois é, então é importante que vocês leiam, tá aqui, ó. Além de vocês lerem, além de vocês terem acesso a esse material nesse link aqui, vocês assistam a esse vídeo aqui, ó. É muito interessante, ó. É um documentário falando da Netflix, tá certo? Então, leiam ele antes de vocês escreverem aqui nos fóruns, tá certo? Para você não escrever qualquer coisa. Pronto. No mais é isso, tá certo? Sobre sociologia. Opa. Alguma dúvida aqui em sociologia? Não, para mim, Certo? Ó, se os vídeos não estiverem abrindo e os links, aí você me pede, que aí eu coloco lá no grupo, tá certo? esses material tá tudo aí no material didático, né? Sim, especialmente naqueles três que eu especifiquei. Uhum. Tem alguém querendo entrar aqui, deixa eu ver aqui. E aquela aula lá também, o professor deu lá lá também, lá é bem especificado também, né, professor? Qual, José Wilson? A aula do sábado. Sim, no próprio sábado, os professores eles dão a orientação também com relação aos fóruns e às atividades, naquelas aulas do grupo. Vocês já tiveram acesso depois, assim, por meio dos links que eu disponibilizei? Pois eu já dei uma olhada, é bom. É, viu? Pois dá uma olhada ali. Opa. Certo, vamos aqui para direito. Pronto. Essa disciplina é Noções de Direito Público e Privado, tá certo? Para administração. Olha só, o nome da disciplina é muito grande. Noções de Direito Público e Privado para administração. Essas noções de direito, gente, ela é uma mistura de vários direitos, tá certo? Direito público, direito privado, certo? É melhor, direito constitucional, administrativo, direito tributário. Eu sei que vocês vão ter acesso a várias fontes do direito, certo? Se você olhar bem aqui no material didático, o professor da disciplina, ele postou aqui vários materiais. Ele postou a apostila de direito público, direito constitucional. Pelo menos nessa primeira parte aqui, ela é focada mais no direito constitucional, tá certo? Ó, tem 4 apostilas, deixa eu baixar uma bem aqui, para vocês aqui darem uma olhada. Opa, isso aí foi da plataforma. Tá aqui, ó, apostila de direito, aqui são só as noções, né? Que é o direito constitucional e também dos direitos e garantias individuais, ó, tá certo? Também você vai filtrar, porque é muita coisa. Os materiais que ele colocou aqui são materiais bons, mas que também é muita coisa, tem que filtrar. Isso aqui, deixa eu só abrir aqui para vocês verem. Aqui, ó, noção de direito, tá certo? Muito bom. Isso aqui é até que pequenininho, ó, 14 páginas. Tem mais os conceitos, ó. Os conceitos aqui são muito bons, que é para você ter acesso a algumas informações. Pronto, bora aqui para o fórum. Pronto, no fórum, ele vai dizer o seguinte, ó, que o vocábulo direito ele é empregado em várias acepções. O que é acepção? Em vários formatos, em vários significados, tá bom? Então, acepção é significado. Então, ó, o vocábulo direito é empregado em vários significados ou várias interpretações. Podem ser utilizados com sentidos diferentes. Vejamos as seguintes expressões. Aí daqui dá um exemplo. O direito brasileiro proíbe o roubo. 2. O Estado tem o direito de punir os que cometem infrações. Aí ele pergunta, com base nos estudos da disciplina,
quantos e quais são as acepções, ou seja, as interpretações do vocábulo direito. E em quais acepções ele foi utilizado nos exemplos acima, tá bom? Então, aqui no primeiro fórum, aqui, vocês podem estar se utilizando, ó, dessa primeira apostila aqui, ó, noções de direito público e privado. Essas primeiras apostilas aqui, ó, essas que falam um pouco da introdução ao estudo do direito, certo? Introdução ao estudo do direito. Ele vai falar justamente da interpretação de como o direito ele é utilizado, tá certo? Mas eu estava observando que todas elas você consegue abordar as ideias iniciais do conceito, todas elas. Eu estava olhando aqui hoje à tarde, todas elas têm condição de você desenvolver a sua resposta aqui do fórum, tá certo? O Daniel aqui já respondeu, Paula Beatriz também, a Maria Cristina, a Juliana Rodrigues. Então, aqui, algumas pessoas já se anteciparam. Anteciparam não, né? Porque está dentro do prazo, né? Já estão respondendo. Certo? Como é muita apostila, então você procura estar filtrando, tá certo? Vamos aqui para a atividade 1. Atividade 1. O que é que diz a atividade 1? Ah, não vai abrir para vocês, porque não está na internet. Pois bem, deixa eu só... não vai abrir, não. Mas sim, a atividade 1 aqui elas só são conceitos, tá certo? Apesar de não ter aberto aí para vocês, mas a atividade 1 ela é só conceito. O professor aqui ele perguntou, ele fez aqui, são 11 perguntas, tá certo? 11 questionários. Por exemplo, ele perguntando aqui, ó, diferencie direito natural e direito positivo. Né? Quais são as esferas do direito subjetivo? Aquelas 4 apostilas tem falando sobre as noções do direito, tá certo? Ó, quais são os elementos do direito, tá bom? Então, é só questionário mesmo, não tem assim muito que se fazer aqui nas atividades, não. É só ler e jogar o conceito lá, tá bom? Já lá na unidade 2, ela vai focar mais no direito público, direito administrativo e direito tributário, tá certo? Olha só que as apostilas também disponibilizadas. Eu vou abrir uma bem aqui, ó, essa daqui, a apostila 2. Ó, vocês sempre se atentem que a primeira apostila é a apostila que é adotada para aquela unidade, tá certo? As demais, elas são complementares, tá certo? Vamos bem aqui na apostila 2, tá certo? Então, se atente primeiro na primeira apostila, tá certo? Então, tá que a primeira apostila, se você observar, ela é mais resumida, tá bom? Aqui, ó, apostila 2, ó. Então, assim, eu sugiro que você sempre comece pela apostila que é mais resumida, tá bom? Não vai começar pelaquela apostila que tem 300, 400 páginas, não, viu? Porque essa aqui ela te dá uma visão geral dos conceitos, das coisas que é o direito administrativo, administração pública, funções do Estado, tudo aqui, ó, certo? Essa aqui é a primeira apostila. Deixa eu ver bem aqui a segunda. Vamos ver aqui a segunda apostila. Ó, curso de Direito Tributário. Ó, isso aqui é só para você passar a vista mesmo. Ó, 735 páginas essa daqui. Dá para ler. Pensou? 735 páginas. Pronto, aqui só para você guardar e com calma em outro momento você lê, tá certo? Vamos aqui para o fórum da unidade 2. É verdade. É muita coisa. Fala, Beatriz levantou a mão. Quer falar alguém? A Ana levantou a mão.
Ó, como eu estou aqui na outra tela, vocês mandem mensagem, viu? Assim que ela aparece aqui. É porque quando eu vou para essa tela aqui, ó, o jeito que fica, ó, tá certo? Que é a tela do Meet, tá bom? Certo. Professor, Oi, pode falar. Da Paula, né? eu queria só fazer uma pergunta sobre sobre isso, a Paula, sobre noções de Sim, direito público e privado. A sim. atividade 1, tipo, o tamanho eu estava digitando a resposta no tamanho 12, só estava ficando muito pequena. Eu tive que aumentar para o 14 para ficar igual as perguntas. Tem algum problema? Tem não. Não tem problema não, viu? Você está fazendo aí no celular, é? É no celular, Paula? Isso, eu fiz pelo celular. Se bem assim, É, quando foi você, pelo... pois é, quando você faz no celular, quando talvez assim, para você ela fica pequena, mas quando ela vem para mim, ela vem normal, entendeu? Mas não tem problema não, entendeu? Se isso também vai te ajudar na hora da digitação, pode botar 14, tá bom? Não tem problema não, certo? Tá bom, então. Viu? E aqui, cadê? Ó, no Fórum 2, ó. No Fórum 2 é uma situação, tá certo? Tem aqui uma situação de ilegalidade, tá certo? É uma situação de ilegalidade, uma violação, tá certo? De um princípio público, e ele vai perguntar, tá certo? Ó, no caso narrado acima, houve a violação de alguns princípios que regem a administração pública. Quais foram eles? Justifique, tá certo? Deixa eu só ler aqui rapidão aqui para a gente poder ter uma noção, tá certo? Ó, Pedro, dirigente de um órgão público, decide autorizar a mudança do cargo efetivo de João, servidor público e seu amigo íntimo, justificando que se tratava de reconhecimento e atuação eficiente dele no exercício das atribuições funcionais. Pedro transferiu João de cargo administrativo de nível médio, no qual ele tomou posse em decorrência de aprovação em concurso público para um cargo técnico que exige formação de nível superior, recentemente concluído por ele. Então, aqui, ó, como vocês podem ver, o que acontece? O Pedro, ele, o que foi que ele fez? Ele, de certa forma, ele nomeou, né, um amigo dele para um cargo que exige nível superior. Só que o amigo dele, a escolaridade dele, o cargo dele é de nível médio, tá certo? E por ele ser amigo íntimo, né, ele fez esse ato, tá certo? E lá nos princípios da administração, ele vai falar justamente dessas leis, tá certo? Desses princípios que são violados, tá certo? E esse caso aí, ele é um princípio que é violado. Lá no LIMP, tá certo? Que se você for olhar os princípios da administração pública, que é o LIMP, que é o legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, tá certo? Então você vai dizer quais desses princípios é que foram violados, tá certo? E vai justificar a tua resposta. Ah, esse aqui foi o princípio da moralidade. Por isso, por isso, por isso, tá certo? Só que você tem que ler lá na primeira apostila que vai falar justamente dos princípios, tá certo? Especialmente o do LIMP. Cadê? Ah, até já tirei, mas estava aqui, tá certo? Então é isso. Isso aqui é uma situação que fere um dos princípios da administração pública, tá bom? E já na atividade, que também não vai dar para vocês verem, mas acho que você já deve ter acesso, né? Você já deve ter baixado a atividade 2. A atividade 2, assim como a atividade 1, ela também é um questionário, certo? Ela é um questionário, deixa eu abrir bem aqui. Deixa eu só mudar aqui a tela aqui para vocês, bem rapidão. Deixa eu mudar aqui a tela para atividade, que é bom que vocês tenham noção aqui.
Pronto, vou botar aqui a atividade. Atividade 2. Pronto, na atividade 2, como vocês podem ver também, são 10 questões, tá certo? 10 questionamentos, onde as 6 primeiras são relacionadas ao direito administrativo, tem lá uma apostila específica ao direito administrativo, tá certo? E as outras 4 são relacionadas ao direito tributário, tá bom? Aqui, conceitue direito tributário, diferencia os tipos de receitas públicas, o que é tributo e quais são as suas espécies, tá tudo lá também. Pega aquela apostila mais resumida, tá bom? Não vai pegar de 700 páginas, não. Deixa eu voltar bem aqui, rapidão, para a plataforma. Pronto, aqui são só questionamentos, viu? Aqui, o que mais? Unidade 3, o que é que nós temos na unidade 3? Bem, a unidade 3, eu achei ela mais light, tá certo? Porque a unidade 3, ela só vai abordar um tipo de direito, que é o direito civil, tá certo? Deixa eu ver bem aqui a apostila. Ah, tá aqui. Ele colocou, vamos ver essa primeira apostila aqui de direito civil. Tá aqui, ó, direito civil empresarial. Ó, não disse, ó? Bem fininha. 13 páginas. Aqui, ó. Falando sobre o conceito do direito civil, característica, importância, tá certo? Tá aqui, ó. Toda resumidinha, certo? E se o que tiver aqui não for suficiente, aí sim você passa para essas outras aqui, tá certo? Ó, vamos ver esse outro aqui. Isso aqui é maior, está até demorando para carregar. Essa aqui são só 13 páginas. Não abriu ainda, deve ser muito grande. Opa, aqui está dizendo que faltam 9 minutos para acabar. Não carregou ainda. Opa, está aqui. Não disse que era grande? Olha, José Wilson, 1.768 páginas. Aí é grande. Aí... É uma bíblia isso aqui. Manual de Direito Civil, tá certo? Mas aí você baixa, folheia, tá certo? Se tiver curiosidade de ver algumas coisas, é muito bom, tá certo? Ó, tá aqui, ó, o que é incapacidade absoluta para a lei, tá certo? Sobre as pessoas pródigas, tá bom? tem que estudar, né, professor? Mesmo que não seja agora para fazer as atividades, mas tem que estudar, né? Uhum. Pois é, aqui, ó. Aqui tem falando até sobre o casamento, muita coisa interessante, ó. Os bens, olha, muito interessante isso aqui, viu? Aí, com calma, em outro momento, vocês podem estar vendo isso aqui, com calma. Deixa eu fechar aqui. Pronto. Tá terminando aqui, faltam só 8 minutos. Só. Certo, tá aqui o Fórum 3. Bem, tá aqui também uma situação, tá certo? Uma situação, parece que, se eu não me engano, é uma situação de... sim, é um caso de uma influenciadora digital, que ela diz estar grávida, né, do seu esposo, só que ele dizia que não podia ter filho, né? Aí é um caso de adultério. Aí é o seguinte, diante da situação narrada, responda os itens a seguir, fundamentando-os. Existem três teorias sobre o início da personalidade jurídica, né? Está lá naquela primeira apostila, né, sobre as personalidades jurídicas. Qual foi a teoria que o Brasil adotou? Certo? Na segunda, mesmo antes da criança nascer, Vivi, né, que é a pessoa aqui dessa situação, Vivi Guedes, ela pode reclamar direitos do nascituro, né? Nascituro é seu filho que ainda... Aqui, ó. Seu filho, né? Ainda vai nascer, ou já nasceu. Vivi pode reclamar direitos, tá certo? Então,
é por isso que, assim, para você fundamentar esse fórum, você vai ter que ler um pouco lá sobre o direito civil, né? Sobre os direitos de imagem de cada essa questão dos direitos de imagem, tá certo? Tanto da mãe como da criança que se sentiram ofendidas no caso, pelo esposo, tá bom? Então, você vai, tá bom? Você vai argumentar de acordo com as leis do direito civil, tá bom? E aqui, a atividade, deixa eu ver quanto tempo está faltando, 6 minutos. Deixa eu baixar aqui a atividade. Deixa eu posicionar essas atividades aqui. Opa, atividade 2, deixa eu deixar aqui. São 5 questões. Sim, deixa eu ver aqui, cadê? Opa. Procurando aqui o Meet. Pronto. Rapidão, gente. Deixa eu só parar aqui e direcionar para a atividade, que é para a gente encerrar. Pronto. Chegou aí? Pronto, aqui. Sim. Na atividade 3, também é uma atividade muito interessante, também só conceitos, ó, o que é o direito civil. Deixa eu ampliar esse aqui, que está muito pequeno. Pronto. O que é o direito civil, quais são as suas fontes, quais as teorias que tratam sobre o início da personalidade, explique-os, tá certo? E aqui, ó, são o quê? São 5 questões. A última aqui só é para colocar verdadeiro ou falso. Na quarta tem uma situação aqui, tá certo? Sobre a teoria do direito comercial e 3 questões que são baseadas nessa teoria, tá bom? Do direito comercial. Então, aqui realmente só é leitura nessas 3 atividades, tá bom? É só leitura da lei e manda brasa. Deixa eu só voltar aqui. Pronto. Então, no mais é isso, viu, minha gente? Aqui é só mesmo para orientá-los com relação à resolução dessas atividades. Assim, se vocês estiverem tendo dificuldade em alguma atividade, vocês podemos marcar uma aula para que eu possa auxiliá-los nessa resolução, tá bom? Tanto das atividades como dos fóruns, certo? Certo. Olha, e se atentem àquele cronograma, viu? Não percam aquele cronograma por nada. Caso percam, vocês mandem para mim uma mensagem que eu mando novamente para vocês, tá certo? Certo. E alguém quer fazer alguma consideração, perguntar alguma coisa? É, é porque, assim, quando é 2 disciplinas, fica muito corrido, sabe? É porque é uma em cima da outra e são 2 atividades, 2 fóruns, comentar, e sempre fica muito apertado. 15, às vezes, 15 dias vamos botar. 15, 10 dias. Até que os fóruns, olha, os fóruns, eles... Encerrou aqui já? Ah, vai encerrar. Já está fechando aqui, viu? Mas, assim, se vocês se atentarem aquele cronograma, não fica, assim, muito puxado, tá certo? Não sobrecarrega vocês. É, É só vocês procurarem fazer sempre dentro daquela escala, daquele mas período, é assim mesmo, né? porque senão vai sobrecarregar vocês, tá certo? É, certo. Viu? Pois, como aqui já encerrou, eu quero agradecer, viu, a participação de vocês e qualquer dúvida, me procurem nos fóruns, ou melhor, nos fóruns, no Zap, certo, gente? Certo. Boa noite. Boa noite, tá certo? É. Boa noite, José Wilson.